Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento singular, onde conhecedores da palavra, sabendo que o Senhor requer de nós culto, louvor e adoração, fazemos isso com alegria, como expressão da nossa gratidão a Deus, como dito pelo presbítero Alexandre, por tão grande salvação que foi manifestado na cruz do Calvário por amor a nós. Nós estamos expondo, queridos, o livro de Romanos, e não de maneira sistemática, mas cada mensagem um capítulo, e a gente pinça um texto com um propósito de trazer um resumo daquilo que seria o capítulo. E hoje o capítulo 5, quero convidar os irmãos para abrirmos juntos a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o versículo 5. Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5, assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedir a bênção e a direção do Senhor. Quero convidar o reverendo Isaqueu para vir aqui à frente e orar ao Senhor e pedir a bênção dele para a ministração da sua palavra. Vamos orar com o reverendo Isaqueu. Oremos. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor Deus, nos quedamos diante do Senhor. Nesse momento, quando vamos ouvir a Tua voz. Esse texto que foi preparado pelo Senhor para cada um de nós nesta noite. Que possamos, Senhor Deus, ser tocados. Que cada momento dessa exposição possa tocar cada coração aqui nesta noite. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por tão grande amor demonstrado a nós no Seu Filho Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor Deus, por cada um que está aqui. Te louvamos, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco. E te pedimos, Deus bendito, fale conosco. Instrua a Tua igreja, Senhor Deus, através da Tua palavra, que será exposta pelo Teu servo. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, existem algumas verdades que nós precisamos lembrar, e lembrar principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Verdades que vêm à tona, vêm à nossa mente em momentos de dor, em momentos de tragédias, de dificuldades financeiras, de enfermidades. Verdades como: Deus me ama, e Ele já provou o seu amor por mim. Todas as dificuldades que passamos têm propósitos, e os propósitos de Deus são bons. Outra, junto com todas as dificuldades, vem da parte do Senhor o suporte, para passarmos por todas elas, para superarmos todas elas. Chamei a atenção dos irmãos apenas para 3 verdades,
verdades que em momentos cruciais precisam ser lembrados. Por que fazemos isso, pastor? Porque em muitos momentos achamos que Deus não gosta de nós. Muitos momentos achamos que Deus virou as costas para nós. Muitos momentos nós achamos que de repente, eu estou falando para um povo de Deus que um dia já confessou a Jesus como Senhor. Muitas vezes nós achamos que Deus está numa condição de ira conosco, que de repente, como em alguns momentos muitos pensam, será que eu deixei de ser filho de Deus? E essas verdades, queridos, eu sei que existem muitas outras, mas elas vêm à nossa memória, e elas nos consolam, e elas nos fortalecem. O texto que nós acabamos de ler, queridos, também tem um propósito. Ele tem um propósito de lembrar um povo, e lembrar a cada um de nós, daquilo que nós chamamos das consequências, ou dos efeitos da justificação pela fé. Esse tema, ele precisa ser resgatado porque, queridos, muitas vezes o nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem sido esquecido, aquilo que deve ser cristocêntrico, culto, mensagem, tem sido esquecido, deixado de lado, e muitas vezes nós esquecemos do alto preço, que a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus pagou, lá na cruz. E essas verdades, queridos, como consequência da justificação pela fé, ao ser lembradas, certamente, para um povo que passava por lutas, porque ser cristão no primeiro século, nunca foi sinônimo de vida tranquila. O Senhor Jesus foi perseguido e morto, queridos, não porque foi um malfeitor, de forma alguma, mas porque ele confrontou e chamou a atenção de uma liderança. E é claro que nos propósitos eternos já estava tudo determinado a sua morte, para que nós fôssemos sim justificados os nossos pecados. Mas o que nos chama a atenção é que a partir daí, o cristianismo passa a ser tratado, queridos, com um desprezo pelas autoridades. Você olha no capítulo 7, quando o diácono Estevão, primeiro grande mártir da história, ele é morto, apedrejado. A partir de então, queridos, a igreja sai de Jerusalém. Ela sai daquele limite que havia sido estabelecido por conta da festa de Pentecostes, por conta da primeira conversão, da segunda conversão. 5.000 pessoas se juntam à igreja, e a partir de então, a igreja, ela espalha por todos os rincões do mundo, cumprindo o seu propósito de falar que este Senhor Jesus morreu a nossa morte, e a fé nele leva-nos a ter convicção de salvação. Mas de repente nós nos encontramos, queridos, no momento em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está na Macedônia e preocupado em levar ofertas para irmãos que estavam passando por terríveis necessidades. E ele escreve essa carta com um propósito de não apenas ser apresentado como um missionário, com a finalidade de alcançar parte da Europa, como a Espanha que ele queria. E pelos propósitos de Deus, nós entendemos, e olhando para a história, que ele não alcançou o seu objetivo primário. Mas de repente, nesse propósito, ele escreve um dos maiores compêndios teológicos. Aquilo que nós entendemos como, talvez a carta com uma profundidade teológica mais significativa. E de repente no capítulo 1 do livro de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção do povo, em especial um povo gentílico, e nós olhamos para a comunidade romana, que era formada de gentios e judeus. Mas em especial esse povo gentílico, que entenderam, aceitaram o Senhor Jesus, mas de repente não buscaram uma mudança de vida. Estavam dentro de uma igreja cristã, mas de repente os princípios do cristianismo não eram vividos. A ponto desses homens viverem uma libertinagem tamanha e se dobrarem diante de imagens, obras da criação dos homens,
E por conta disso, esses homens, eles passam por uma situação terrível e vão para as raias da promiscuidade, dando lado para a sensualidade, praticando todo tipo de torpezas. E de repente o apóstolo Paulo chama a atenção desse grande e terrível mal, que é de estar dentro da casa de Deus, viver numa comunidade cristã, e de repente os princípios que o Senhor Jesus ensina não são vivenciados. Mas ao mesmo tempo, queridos, a gente observa no capítulo 2, não apenas uma metralhadora voltada para os gentios, mas ao mesmo tempo Paulo diz: e vocês judeus, que têm os oráculos, que têm os vernáculos sagrados, têm a palavra de Deus, em especial os primeiros livros da Bíblia, vocês criticam esses gentios, mas na realidade, no oculto, na calada, vocês fazem coisas piores. Nesses primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ele ataca veementemente o pecado desses irmãos. E se você puder observar comigo, queridos, ele faz uma lista de erros que constantemente eles praticaram, principalmente no capítulo 2, a partir do versículo 22. E aí ele desempenha e demonstra todos esses erros, culminando, querido, em especial no capítulo 3, quando ele diz o seguinte: todos nós estamos numa condição de pecadores. Não há vantagem por você ser judeu, não há vantagem, quem sabe, por você ter crescido num lar, aonde a Bíblia é dita, se de fato Cristo não é Senhor da tua vida. E ele demonstra o seguinte, que todos pecaram, a partir do capítulo 3. Ao mesmo tempo, queridos, que ele confronta o pecado, que ele mostra que não há justo, que ele diz que todos nós estamos na mesma condição. E aqui nós lembramos de autores como Martim Lutero, comentando esse texto, ele diz: esse é o lado negativo, o confronto do pecado. Mas ao mesmo tempo, a partir do capítulo 3, verso 21, nós temos a questão positiva, nós temos a boa notícia. E a boa notícia, queridos, diante do pecado, depois de mostrar que gregos, que gentílicos, que judeus estão todos na mesma condição de pecadores, ele diz: nem tudo está perdido. Quero trazer a notícia de que lá na cruz, o Senhor Jesus morreu, e a sua morte, quando confessamos o Senhor Jesus como Senhor, quando cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Paulo diz isso no capítulo 10, verso 9 da sua carta, nós temos salvação, nós somos justificados de todos os nossos pecados. Ele começa no capítulo 3, a partir do verso 21, a falar sobre isso. O capítulo 4, Paulo diz que essa notícia não é uma notícia nova. É como se ele estivesse falando assim: gente, o que eu estou falando para vocês não é algo que ontem o Espírito Santo de Deus me revelou, de forma alguma. Isso é coisa antiga. E ele cita Abraão. Abraão que foi justificado pela sua fé. Ele cita Davi, o rei Davi, que da mesma forma, um homem que poderia ser colocado na prateleira daqueles homens que cometeram os piores pecados da história, assassinato, adultério, coisas terríveis. Mas esse homem, queridos, um dia reconheceu o seu pecado, compreendeu que o Messias viria. E aqui está a grande questão: reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer que o Messias prometido viria e pela fé esperar essa vinda. No Velho Testamento, quem assim fazia era justificado, sabendo, queridos, que Cristo morreu, não apenas pelos pecados do passado, do presente, do futuro, por todos eles. E por todos esses pecados, queridos, nós somos justificados. Essa é a notícia que o apóstolo Paulo dá. Entrando no capítulo 5, Paulo fala sobre os efeitos dessa justificação. Ele fala sobre as consequências dela. Fomos justificados
Pois bem, quero chamar a atenção, em especial, de 3 efeitos, de 3 consequências, e eu quero que você acompanhe no texto. A primeira delas, o autor, ou o apóstolo Paulo, ele nos diz que diante da justificação que tivemos, nós temos paz com Deus. Versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a Bíblia fala de paz com Deus nesse texto, mas a Bíblia também fala em Filipenses 4:7 da paz de Deus. E qual que é a diferença? Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, com palavras simples, ele diz que a paz com Deus tem a ver com o relacionamento certo com Deus mediante a reconciliação que aconteceu por meio de Jesus Cristo. E a paz de Deus tem a ver com o sentimento certo com Deus, resultante da nossa intimidade com o Senhor. A paz com Deus acontece uma única vez. É irrepetível e não possui graus. Todos que foram salvos por Cristo têm essa paz de igual forma. Porém, a paz de Deus é um processo e possui graus. Nem todos os salvos têm-na como a mesma intensidade. Pois essa paz é fruto de uma entrega de toda a ansiedade aos pés de Cristo. Todos os salvos têm plena paz com Deus, mas nem todos os salvos estão desfrutando plenamente da paz de Deus. E por que o apóstolo Paulo, queridos, diz que a justificação nos proporcionou essa paz? É bem simples. Tudo começa com o primeiro pecado. Aquele primeiro pecado de desobediência de Adão. A Bíblia fala que a atitude de Adão causou um abismo entre o homem, o ser humano e o Senhor. E esse abismo, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo chama de barreira da inimizade. Tudo começa com essa postura errada, essa desobediência onde toda a raça humana sofre as consequências do pecado de Adão. Mas ao mesmo tempo Paulo diz que se por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, ele também diz na sequência do capítulo 5, que por intermédio de um só homem, a graça de Deus se manifestou salvadora, pela fé em Cristo, recebendo como nosso suficiente Senhor e Salvador. A Bíblia fala que Jesus quebrou essa barreira de inimizade entre Deus e o ser humano, promovendo reconciliação. Isso trouxe paz. É como se o Senhor Jesus, pagando o preço, porque o salário do pecado é a morte, Deus olhando para a nossa condição, Ele pega na nossa mão e coloca-nos novamente numa atitude de amizade para com o Senhor. E a partir daí, nós não mais temos medo do Senhor, nós não mais fugimos de Deus, nós não mais fugimos da sua presença como fez Adão, que teve medo do Senhor e se escondeu entre as árvores do jardim. A paz que Cristo nos proporcionou, queridos, nos aproximou de Deus, e hoje, redimidos pela sua graça, redimidos pelo seu sacrifício, nós queremos mais da presença do Senhor em todos os momentos. A condição do homem sem Deus é uma condição de guerra. E essa condição, queridos, de inimizade, são as mais difíceis a serem enfrentadas. Eu ouvi um testemunho, alguns dias atrás, de um dos refugiados desta guerra da Rússia e da Ucrânia. E essa refugiada estava dizendo, relatando a destruição, a fuga, a fome,
a violência, a morte, assuntos devastadores. O olhar triste daquela refugiada, angustiada com a falta de notícias, as incertezas do amanhã, pintavam através da sua fala um cenário desesperançoso, um cenário de caos. Essa era a condição do homem sem Deus: medo, angústia, incertezas. Mas o que o Senhor Jesus fez, Ele nos aproximou. Essa era a situação do ser humano em desarmonia, em inimizade com Deus. Mas Paulo diz que em Cristo isso mudou. De inimigos, tornamos amigos de Deus. De guerra, de fuga, nós passamos a gozar de paz e da presença acalentadora, confortadora do Senhor Jesus na nossa vida. Mas em segundo lugar, queridos, depois de falar que o primeiro efeito da justificação pela fé é ter paz com Deus, Paulo continua. Ele diz no versículo de número 2, o segundo efeito é acesso pela fé a esta graça. Olha o que ele diz no verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Da mesma forma que aconteceu num primeiro momento em relação à paz com Deus, que a justificação pela fé nos proporcionou, o apóstolo Paulo nos mostra que por intermédio da mesma justificação da fé, nós tivemos igualmente acesso ao Deus Pai, ao seu trono de graças. O que significa isso, pastor? Queridos, antes de conhecermos a Cristo, era vedado a cada um de nós essa aproximação. Cristo é o caminho que nos leva até o Pai. Cristo é o mediador entre nós e Deus. Cristo é o nosso advogado, como diz em 1 João capítulo 2, verso 1. Por intermédio de Cristo nós somos aceitos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que por intermédio do sacrifício de Jesus, o acesso ao trono da graça do Senhor, tudo aquilo que havia, que impedia o ser humano de se achegar até o Senhor, é como se o Senhor Jesus limpasse. E a figura desse acesso é a figura de um rei, que tem na figura dos seus súditos aqueles que apresentam pessoas do seu reino, pessoas que têm suas demandas, mas elas são introduzidas ali com hora marcada, com tempo determinado para falar. Acesso aqui tem esse significado, porém quem é o mensageiro ou o instrumento que nos coloca na presença de Deus? É o Senhor Jesus. E acreditar que o Deus Filho morreu a nossa morte e ressuscitou, nos coloca na condição de filhos, filhos de Deus. Lembre-se o que diz o apóstolo João, no capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa fé em Cristo, queridos, nos conduz ao Senhor, não mais com hora marcada, não mais com tempo determinado para falar, mas a qualquer momento nos achegamos ao trono da graça de Deus. Quando clamamos, no momento em que buscamos, a justificação pela fé em Cristo nos proporciona essa bênção de nos achegarmos a esse trono a qualquer tempo, hora e dia. O acesso não é negado. Podemos nos achegar ao trono da graça do Senhor. Não tem dificuldades, entraves, burocracias. Em Cristo Jesus todas caíram
por terra. Jesus, como caminho vivo, nos dá esse acesso, livre de embaraços, e nos achegamos até o Senhor. Esse é o segundo efeito da justificação pela fé. Mas em terceiro lugar, final do verso 2 e 3, Paulo diz que o terceiro efeito é nos gloriarmos no Senhor. O texto diz, final do verso 2, e gloriamo-nos na esperança da glória, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a esperança, ou a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgados. Gloriar-se aqui, queridos, não tem um propósito de gabar-se, de estar cheios de si. Eu sou filho de Deus e tenho direitos. De forma alguma, queridos. O gloriar-se que o apóstolo Paulo diz como efeito da justificação é um alegrar-se, é uma alegria exultante, uma alegria cheia de felicidade. É até difícil de encontrarmos uma tradução para ela, mas é algo que inunda o nosso ser, que preenche o recanto da nossa alma, e nada, ninguém pode nos tirar. O Deus da glória se manifesta de maneira salvadora. E nós nos gloriamos, queridos, no Senhor Jesus. Nós nos gloriamos no que Ele fez por nós. E nada nem ninguém é suficientemente forte para nos tirar isso, nos roubar isso. O apóstolo Paulo fala que esse gloriar-se reflete em 3 áreas sensíveis da nossa existência. O primeiro deles, na esperança da glória de Deus, como diz o verso 2. Irmãos, o Senhor faz várias promessas em sua palavra. As que não se cumpriram estão se cumprindo. E todas elas vão se cumprir. A esperança daqueles que são justificados pela fé é que nenhuma de suas promessas cairão por terra. Eu creio nisso. A esperança registrada por Paulo não deixa nenhuma sombra de dúvidas. A palavra que é utilizada pelo apóstolo significa uma esperança cheia de certezas. Não é aquela esperança. O que você acha desse governo? Pode alguém perguntar. E a resposta pode ser: tem esperança que vai melhorar. A resposta do apóstolo Paulo aqui não é essa. A fala dele é uma esperança cheia de certezas. E ele diz que nós nos gloriamos na esperança da glória do Senhor. O Deus da glória vai se manifestar, e Ele vai se manifestar de maneira salvadora, e todos nós estaremos com Ele para sempre na Nova Jerusalém. Apenas isso? Não. Ele diz ainda no verso 3, que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, parece que tribulação é incompatível com alegria, ou gloriar-se. Como que um ser humano se alegrará com tribulações? Queridos, a tribulação na vida do cristão, ela não tem um fim em si mesmo, ela não é única, ela não é solitária. Observe o que Paulo diz, ele diz que a tribulação produz perseverança, ou seja, é a tribulação que nos fortalece, que nos torna cascudos. Apenas isso? Não, a perseverança produz experiência. Olha que coisa interessante, queridos. Com a perseverança desenvolvemos maturidade. Terminou? Não, Paulo continua. Orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que a experiência produz esperança. Ou seja,
produz a certeza daquilo que nós esperamos. Nós esperamos no Senhor. Isso jamais será confundido. E é por isso que nós prosseguimos. Nós temos do Senhor força para não desistirmos. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que nos alegramos nas tribulações, pois ela produz no fim esperança. Talvez um dos exemplos clássicos desse momento, da alegria que certamente, queridos, leva o servo do Senhor a ter diante das dificuldades, das lutas que ele passa, é aquele momento que os apóstolos apanharam por falar de Jesus. E diz a Bíblia que eles saem da presença daqueles algozes, não tristes, mas alegres, por se sentirem dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. E eles apanharam, e a proposta foi: para de falar de Jesus. E eles olharam para aqueles homens e disseram: antes importa obedecer ao Senhor do que a homens. E nós nos alegramos pelos sofrimentos. Apenas esse. Os irmãos lembram, queridos, de Paulo e Silas em Atos 16. Diz a palavra que, por conta daquela mulher com espírito de pitonisa, de adivinhação, que era uma mulher que trazia grande fonte de lucros, porque ela era uma escrava, Paulo ora e aquela mulher, aquela moça é liberta. E aquilo causou um alvoroço tamanho que Paulo e Silas foram presos. Apanharam. Estavam atados a troncos, dentro da cadeia, com algemas. E diz a palavra de Deus que quando nós pensamos: poxa vida, alguém apanhou, está preso, está lá amarrado com correntes, eles devem estar lá assim todos desanimados, chorando, talvez reclamando que não tenha um alimento, não tenha um colchão para dormir. Você encontra esses dois homens fazendo sabe o quê? Expressando a sua alegria diante do Senhor, cantando louvores ao nome do Senhor. A justificação pela fé, o fato de sermos crentes no Senhor Jesus, leva a gente a tratar diferente todas as coisas. E um terceiro exemplo, queridos, é o exemplo do apóstolo Pedro. Diz a palavra de Deus que por conta da perseguição ele é preso e levado para Roma. E lá ele é condenado também a morrer a mesma morte de Jesus, morte por crucificação. E aí, meus amados irmãos, a surpresa é: eu vou ser crucificado, eu não me acho digno de morrer a mesma morte do Senhor. Faz uma coisa, vira a cruz de cabeça para baixo. Meus amados irmãos, o que leva uma pessoa diante da tribulação, da angústia, da dor, a ter essa postura? É a consciência de que ele tem daquilo que ele aguarda. Daquilo que ele aguarda. E o que nos aguarda, queridos, é a nova Jerusalém. O que nos aguarda é o céu. O que nos aguarda é o Senhor enxugando as nossas lágrimas. O que nos aguarda é um lugar que não é um lugar de choro, de pranto, de ranger de dentes. É um lugar de paz, onde o fulgor da glória do Senhor brilha noite e dia. Mas o apóstolo Paulo ainda, encerrando no verso 5, ele diz que ele se gloria no amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, nos gloriamos, nos alegramos na certeza que o amor de Deus, puro e verdadeiro, é colocado nos nossos corações com abundância, ou seja, ele é derramado em nossos corações, algo que é feito pelo Espírito Santo do Senhor. Por conta da justificação pela fé, Deus nos habilita a amar. A conversão,
A conversão, João falando sobre isso em João 15, ele diz que nós, como ramos, nós somos enxertados à videira verdadeira que é Jesus. Nós somos enxertados nessa videira e nós recebemos do próprio Senhor Jesus, usando a figura da videira, recebemos seiva. Os galhos que somos nós, somos alimentados de tal maneira que o fruto é visto com abundância. E esse fruto é amor. E é isso que motivava o apóstolo a continuar. Falávamos isso hoje cedo na escola bíblica. É o amor que nós temos para com Deus, queridos, que nos motiva a obedecê-lo, que nos motiva a honrá-lo, que nos motiva a consagrar tudo que temos e somos na sua presença. Não é paixão, algo que começa e passa de repente quando as coisas não ficam tão belas como no início. Mas é o amor sacrificial que Deus nutre e coloca no nosso coração, que nos faz perseverar na sua casa, que nos faz perseverar cumprindo fielmente o propósito. Por que de repente, queridos, muitos têm trocado a casa do Senhor, têm trocado o reino do Senhor por tantas coisas, pelo mundo? Justamente aqui é um ponto, porque falta esse amor, porque está na casa de Deus, talvez convencido, obrigado, quem sabe, pelo pai, pela mãe, veio aqui por tantos outros motivos. Mas, queridos, se o motivo principal e único não for o Senhor Jesus, certamente nós vamos desistir. Hoje falávamos sobre essa questão. Jesus, no capítulo 14 de Lucas, ele está indo de maneira resoluta para Jerusalém. E ele toma essa decisão porque ele sabia o que ele teria que fazer. Diz a Bíblia que ele vai, num dado instante, no capítulo 14, verso 25, ele vira para aqueles que estavam seguindo ele e diz assim: tem um preço a ser pago para me seguir. Para ser meu discípulo, não é apenas colocar o seu nome no hall de membros de uma igreja. Não é apenas conhecer o pastor, os presbíteros, a junta diaconal. E Jesus é muito claro nessa mensagem. E a primeira coisa que ele fala é: se vocês não aborrecerem, e aborrecer é amar menos, ali naquele texto. Se vocês não amar menos, esposa, pai, mãe, filhos, amigos, se vocês não amar menos, ou seja, se vocês não me amar sobre todas as coisas, vocês vão desistir na primeira dificuldade. Jesus sempre, queridos, tinha grupos de pessoas à sua volta. Jesus chamava atenção pelos milagres, mas cada milagre ele deixava muito claro: eu posso curar a saúde de vocês, vocês vão viver quem sabe mais 10, 15, 20 anos, mas existe uma eternidade, e eu estou sendo muito claro, vocês têm que crer em mim. João 6, Jesus faz um discurso chamando a atenção daqueles homens que o seguiam por conta do pão que alimenta o corpo, ele dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus chama a atenção daqueles homens, e a Bíblia fala que foi um discurso difícil, e eles foram abandonando o mestre, foram deixando o Senhor Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e fala: e vocês? Vocês vão querer ir embora também? Ele diz: não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E foram aqueles discípulos que perseveraram por amor ao Senhor. Foram aqueles discípulos que mantiveram firmes com o Senhor Jesus. Mesmo naquele momento de abandono, quando Jesus é traído com um beijo, diz a palavra que depois esses homens foram instrumentos do Senhor. Aquele que o negou foi um grande pregador da palavra, homens usados para servirem o mestre. Não apenas
esse abandono, não apenas essa fala de amar mais ao Senhor, mas Jesus ainda diz: aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando para aqueles homens que o seguiram: o dia que vocês se converterem, a sentença de morte de vocês está assinada. O exemplo é quando Pilatos disse: você está condenado à morte, morte por crucificação, pega a sua cruz. Desse momento, até você chegar ao Calvário, até chegar ao lugar do seu sacrifício ou da sua morte, esse tempo compreende o tempo que nos resta. Essa fala de Jesus: nós já morremos para esse mundo, nós vivemos para o Senhor. É justamente isso, queridos, que o Senhor chama a nossa atenção. E Ele pede para nós avaliarmos o preço do discipulado. E ao mesmo tempo, Ele chama a atenção da renúncia. Só acontece isso quando de fato, como disse Romanos 10, verso 9, se com a nossa boca confessamos Jesus como Senhor, e no nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. O fato é que nós nos gloriamos, porque estamos ligados à videira verdadeira, e é essa videira verdadeira chamada Jesus é que nutre o meu amor sobre todas as coisas para com Deus. É esse amor vindo de Cristo que me faz amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso leva-nos a uma grande reflexão. Temos amado o Senhor sobre todas as coisas? Não, pastor, olha, eu amo o Senhor, mas eu amo minha mulher. E eu não queria dizer não, mas a minha mulher manda em mim. Isso é muito sério. Isso tem implicações aqui no porvir. Para encerrar, trago algumas conclusões. Primeira delas, a justificação pela fé em Cristo é um ato gracioso e é um ato amoroso do Senhor em nossas vidas. Nós somos um povo privilegiados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por amor a nós, miseráveis pecadores. Não merecemos jamais aquilo que foi por amor realizado cabalmente por todos aqueles que creem em Cristo. É graça, nós cantamos isso. É graça maravilhosa. Segunda conclusão: os efeitos da justificação pela fé em Cristo servem para nos aproximar ainda mais do Senhor. Queridos irmãos, quando estamos sofrendo, temos a tendência de procurar motivos que justifiquem o nosso sofrimento. Às vezes incorremos no erro de acharmos, como falamos no início, que Deus não gosta de nós, que Ele novamente se colocou na condição de inimizade, que Ele está se distanciando de nós. Isso não é verdade. A paz já aconteceu, foi proclamada. A inimizade já não existe mais. Estamos perdoados de todos os nossos pecados. Como diz o reverendo Nicodemos, pregando sobre esse texto, ele diz: não apenas recebemos o perdão de todos os nossos pecados, mas na nossa conta foi creditado um crédito ilimitado. Não que isso nos dá a liberdade para pecarmos. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, mas quando pecamos, nós temos o perdão de Deus. Uma vez justificados pela fé em Cristo, nada nem ninguém muda isso em nossa vida. E a última conclusão: seja continuamente grato a Deus por ter te declarado justo ou justificados de todos os seus pecados, e por poder lembrar e fazer você desfrutar de todos os efeitos desse ato. Paz com Deus, acesso a essa graça, alegrar-se ou gloriar-se no Senhor, seja continuamente grato. Eu aprendi uma oração com meu pai,
primeira coisa que nós fazemos, depois de dirigir a Deus Pai a nossa oração, é gratidão pela salvação que Ele nos deu. Tem sido assim? Pastor, sou grato. Como você tem expressado a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez no Calvário? Uma outra pergunta que nós podemos e devemos responder. Uma aplicação, e aqui eu encerro, que nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de luta que você estiver passando, lembre-se daquilo que o Senhor fez por ti e das promessas maravilhosas que Ele deixou registrado em sua palavra. Lembre-se do acesso que você tem a Ele, sem formalidade. Você é filho, você é justificado de todos os seus pecados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ontem uma querida irmã me passou a seguinte mensagem: pastor, eu estou fraca. Faz um tempo que eu não a vejo na igreja. Estou desanimada, pastor. O que eu faço? Falei, minha irmã, amanhã cedinho, se levanta, coloca o seu joelho no pé da sua cama, você peça isso para o Senhor: Senhor, eu vou à tua casa, eu quero aprender do Senhor, eu quero pedir que o Senhor me fortaleça diante de todas as minhas dificuldades, que o Senhor tire de mim toda a preguiça espiritual. Se arrume e venha para a casa do Senhor, independente das circunstâncias, adore o seu nome, alimenta-te da verdade, porque é essa verdade que vai te dar forças. E ela escreveu: é mesmo, né, pastor? É mesmo. O Senhor te ama, Ele já provou o seu amor, o Senhor não te abandona, Ele prometeu que estaria conosco, e tudo isso acontece pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar em pé.